Volkswagen AR dentro da Bardini Studio, que reúne uma história muito profunda e muito legal. Um carro que depois a nossa Variant foi se assemelhada a esse modelo e um estado de conservação muito perfeito. Esses são os tópicos que eu vou abordar com vocês no vídeo de hoje. Como é que esse carro veio parar aqui na Bardini Studio? Um carro tão especial. Uma amiga me contatou e disse assim: Deni, eu tenho um carro que é fora do seu dia a dia, é um Volkswagen refrigerado a ar, mas esse carro tem uma história. Ele é uma Variant alemã 1971, que teve uma trajetória fora do Brasil e aqui. Assim, eu tenho que chamar ela para ela contar aqui para vocês, ela já vai entrar em cena já. Mas o lance é que, além de receber um amigo que precisou de um trabalho, ainda eu me sinto mais motivado por causa da história que esse carro tem. Então, assim, eu acho mais justo, mais legal chamar a Catarina para vir para cá, que é hoje a pessoa que herdou esse carro, né? Você já faz uma noção, então, de que ela vem de família. No caso é do avô dela. Ela vai falar um pouco mais sobre o avô, sobre a idade dele, uma série de coisas. Mas vamos lá, senão eu vou começar a falar muito aqui. E quem é dona da história, na verdade, é a Catarina. Bom, muito obrigado por trazer o carro à nossa casa. Eu que agradeço. Por compartilhar a história, permitir que a gente trabalhe nesse carro e fazer jus àquele adesivinho Bardini ali, que faz. Também soma alguma coisa na longa história que ela tem. Eu imagino que você já deve ter sido questionada várias vezes após a aparição desse carro, né? Então, assim, para começar, um carro que tem uma cor diferente, então na rua deve chamar atenção apenas as pessoas que olham o carro, porém, um encontro, algo do tipo, imagino que seja mais profundo. Você conta para o pessoal agora, então, desde o começo, essa história que você sempre fala para as pessoas, que é a mesma, porque a história é uma só. É uma só. Né? Então, vamos lá. De onde ela veio, como ela veio, quem comprou ela zero. Vamos fazer um apanhado da história agora. A palavra é com ela, pessoal. Então, a história desse carro é a seguinte. Meu avô trabalhava na embaixada na França, em 1970, 1971. E naquela época, todo mundo que voltava depois do trabalho trazia um carro, né? Porque na época no Brasil era difícil de importar o carro e quando você trabalhava fora, principalmente em embaixadas, você tinha facilidade de trazer um carro. E na época todo mundo trazia Mercedes. A onda era trazer Mercedes. Sim. Tanto que tem muita Mercedes dessa época que foi trazida assim, importação particular. E o meu avô falou, não, eu quero um carro, porque as pessoas traziam as Mercedes para depois de 2 anos vender as Mercedes. E ele, não, eu quero um carro que vai ser o meu carro até o final da minha vida. Ok, então esse carro foi escolhido a dedo, em todos os sentidos. Ou seja, então... Desde a decisão do carro, né, a ir lá comprar, que ele aproveitou um período de férias dele para ir a Wolfsburg e comprar esse carro. Ele escolheu esse carro no pátio da fábrica. Então ele escolheu, saiu de lá rodando. Então ele fez as férias dele, na época minha mãe era nova, passeou bastante com esse carro lá. Né? Então ele foi da Alemanha para a França, rodando com o carro, passeando. Então esse carro passeou na Europa antes de vir para o Brasil. Ele ainda trabalhou alguns meses, em 1972, e em 72 ele voltou e trouxe o carro. Então, assim, no Brasil ele é um carro 72, mas ele é de fabricação 1971. Tá, muito legal. Então, naquela época, ele escolhia o carro, não era um concessionário, ele ia até a fábrica... Não, ele comprou na fábrica. Entendido. E ele escolheu trazer um carro mais do gosto, da paixão, do que uma Mercedes para vender para cá. Para vender, exatamente. Então, olha só onde começa. Ele nasceu aqui e foi para lá trabalhar ou não? Ele é brasileiro, natural de João Pessoa.
Entendi. E aí ele ele estava foi na lá nossa trabalhando. temporada, entendi. E aí Isso. ele fez essa situação toda. Muito legal. Como é que um carro desse veio parar aqui no Brasil em termos de transporte? Ele veio de navio, né? Veio em container. Meu avô até conta uma história engraçada, que ele disse que quando eles foram retirar esse carro na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, naquela época meu avô morava no Rio de Janeiro, né? Aham. Então ele e a minha mãe foram buscar esse carro e tinham roubado todo o combustível do carro. Então eles não conseguiam nem tirar o carro do container, porque não tinha combustível. Aí ele conta que ele teve que rodar para achar uma garrafa para poder comprar gasolina e colocar no carro para poder tirar. Ele disse que deu o maior trabalho para tirar o carro por causa do roubo do combustível. É uma coisa que ele conta achando graça. Aham. São coisas que às vezes, né, vem um flash na cabeça e acaba marcando a pessoa E daí então ela passou a rodar no Brasil. Ele teve que fazer algum trabalho de documentação e documentar ela aqui e começar a rodar para cá. Foi uma importação, né? E aí ele começou a rodar, era o carro de dia a dia dele. Depois de algum tempo ele teve um segundo carro, ele sempre teve um segundo carro. E aí ele inverteu, né? Esse carro era o carro de viagem, então era o carro que a gente viajava, porque ele tinha a mala grande e tudo, então era o nosso carro de viagem, né? Quando a minha mãe casou, vieram os netos e tal, esse era o nosso carro de viagem. E ele sempre teve Volkswagen. Então o outro carro dele ou era um Fusca ou era uma Brasília. Dois carros daquela época. Era sempre isso, ele sempre teve os dois carros. Entendido. Então vocês imaginem só, hoje, com o mundo globalizado, fica muito fácil de você importar uma peça, importar um instrumento, importar um carro, ou as coisas vão e vêm no mundo todo. Imagine naquela época, né? Não estou dizendo nem de burocracias, mas sim de manobras, né? Talvez colocar o carro num container, né? Cuidar do carro, preocupado com o carro muitas vezes, uma vez que está muito nítido que é um grande xodó da família. Então, não, e naquela época já era um carro muito diferente, né? Porque como não tinha aqui, e ainda dessa cor, né? Então não tem como não chamar a atenção. Para aqueles que eram entusiastas da Variant na época, via, falava, poxa, mas a traseira e a frente é diferente. Exatamente. Né? Então, numa época que as informações não eram tão, assim, direta igual é hoje, né? E vamos lá, e você, já passeou bastante nesse carro? Já, desde Somar alguma história aí com o avô? Desde pequenininha, eu sempre passei, meu avô, depois que aposentou, foi morar em Minas, né? Hoje ele mora em Minas, ele está bem velhinho, ele está com 96 anos agora, já não quer mais saber de andar de carro, porque sente muita dor e tal, mas quando ele fez, eu acho que 82 anos, ele virou para mim e falou assim, esse carro vai ser seu, então trata de começar a cuidar desde agora. Mas ele ainda dirigia. Quando ele parou de dirigir, eu não quis tirar o carro de lá, porque ele tinha o prazer de ir lá, ligar o carro. Sim. E toda vez que eu vinha, que eu ia para lá, eu botava ele dentro do carro, a gente dava uma voltinha. Mas agora ele já não está mais querendo nem sair de casa. Entendido. Né? Poxa, 90... Mas ele sempre pergunta do carro. Ah, não, claro. 90 aí? 96. 96 anos, tá vendo? E uma coisa muito legal, que eu pensei, mas eu nunca falei para você, ele está vivo. Ainda, ele está vivo. Ele está tendo a oportunidade de ver, né, o que você agora era o desejo dele, é o desejo de você pegar o carro, e a gente deu uma resgatada, né, em alguns detalhes, a gente vai mostrar para vocês também, e imagino eu que você tenha mostrado o material que com certeza. Você fez, ele deve estar muito feliz de saber, né, eu estou andando, está rodando, então, porque a maioria das histórias é assim, quando a pessoa se vai para um outro plano, né, aí que herda-se um carro, e aí às vezes dá continuidade ou não, então, isso é mais um detalhe legal, que ele está aí presenciando. Tiveram duas situações que foram engraçadas. Na época que ele disse que o carro ia ser meu, uma coisa que eu virei para ele, falei assim, poxa, avô, vamos botar placa preta no carro. É um carro que, quando ele tinha 80 anos, ele já tinha muito mais de 30 anos, né? E eu falei, vamos botar placa preta no carro. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou gastar dinheiro com isso. Quando o carro for seu, você coloca a placa preta. É o ponto de vista dele, né? Não deixa de ser. Então, assim, para ele, era um carro que ele gostava de usar, que ele curtia, que ele era apaixonado. Ter placa preta, não ter placa preta, para ele não fazia a menor diferença. Né?
essa parte ficou para você, porque ela continua e vai continuando a escrever histórias no livro dela. Eu costumo dizer isso daí. E como é que foi lá resgatar ela? Tirar de uma garagem, é pequena, é grande, como você trouxe? Eu sei um pouco, mas eu quero que você conte para eles. Então, o resgate dela foi curioso, porque há mais ou menos 2 anos atrás, meu avô pediu alguém para ligar o carro, né, porque ele estava funcionando. Então, ele a cada 10 dias, mais ou menos, ele entrava, ligava o carro, botava o carro para funcionar um tempo. E numa dessas, ele, sei lá, não estava se sentindo bem, não sei o que, pediu alguém para ligar o carro. E essa pessoa queimou o motor de arranque do carro. Então, a partir daí, o carro não ligou mais. Então, ele estava mais ou menos 2 anos parado, sem ligar. Aham. Então, a gente já sabia que ela não estava ligando, né? Então, a gente tirou ela, a gente foi para lá sabendo que não ia ser fácil, né? Então, a gente saiu de São Paulo, eu peguei uma carretinha em Vinhedo, emprestada, com o meu carro, e aí a gente foi para Minas para fazer o resgate da Variant. Literalmente. E foi um trampo, porque os freios estavam travados, eu tive que arrumar gente para empurrar o carro, sabe? Não foi nada simples, mas foi divertido. Sim, com né? certeza, imagino. Então foram, assim, a gente carregou o carro num dia e veio rodando com ela no outro. Porque eu não queria rodar à noite com o carro na carretinha, porque qualquer problema seria mais complicado. Certo. Né? Prudência, é uma joia, né? Então com a gente certeza. não pode ficar na estrada parado com uma joia dessa. Então a gente levou 2 dias. Um dia a gente carregou o carro, no outro a gente veio para cá. E ela veio direto para a melhor oficina de Volkswagen que eu podia achar na vida. Muito obrigado. Bom, vocês viram então que história muito legal que ela tem. Agora, o que eu queria ver é a gente fazer uma interface, eu, você e o carro. Ver se você sabe mostrar algumas coisas que ela tem, que aconteceram ao longo dos tempos nela, né? Então ela contou um pouco da história, de como o carro veio, né, toda essa transição aí do vô dela, é muito, muito, muito legal. Esse carro tem um histórico, não só o automóvel, como de livros e manual, que a gente vai mostrar para vocês também. Bom, agora é o seguinte, nós vamos dar uma olhada no carro, isso, para a gente ver. Tem umas coisas escritas, tem adesivo, eu quero saber, e eles também querem saber o porquê. Vamos começar aqui da frente, vai? Aí nós vamos bater um papo a respeito da frente do carro. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo que você não saiba, como você conhece seu avô, de repente você pode dar algum norte para a galera aí. Isso é difícil, hein? Tem um tapete aí. Isso provavelmente era para abafar as coisas quicando aí dentro, né? Não bater, não estragar. Botar ferramenta, essas coisas assim. Só Deus sabe. Bom, que é isso muitas vezes para um carro mais antigo pode servir de calço, né? Lá para a tampa do porta-mala ou capô, sei lá. 035 e 021, tem 2 telefones aí. Então, aquele telefone 021 era o telefone da minha casa quando eu era solteira, ou seja, da casa da minha mãe, que durante algum tempo meu avô morou lá antes dele se aposentar, porque minha avó foi para Minas antes, e aquele era o número de telefone da residência dele em Minas. Uma letra bonita, né? É a letra do vovô. Agora, por que nesse ponto do capô? Não faço ideia. Né, pessoal, será que de repente ele imaginava assim que se alguém abrisse o capô do carro... Ia saber de quem era o carro, sei né? lá, sei lá. Uma coisa que precisasse. Quem sabe você vai perguntar para ele, fica numa próxima. Por que que temos aqui um macaco do tipo sanfona? Para quem não conhece a molecada mais nova, isso aqui é um macaco tipo sanfona. Você vai colocar essa haste aqui, girar, 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 abaixar e subir, tá? Por que que tem uma corrente, um cadeado daqueles com segredos amarrado no carro que ninguém arranca esse treco daqui? Então, a gente morava no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, nada fica no lugar se não tiver um cadeado, né? Então, eu imagino que ele tenha colocado esse cadeado aí para garantir que quando ele precisasse de um macaco, ele teria um macaco. Entendido. E o segredo, né? Não tem chave, então ele é na memória dele. É só na memória dele. Que ele já não está muito boa, né? Olha só, pessoal, a gente não tirou o macaco daí. Nós tiramos o tanque dela para fazer uma limpeza.
Mas o macaco não saiu daí. A princípio veio uma ideia assim, poxa vida, como vamos tirar esse macaco daqui, né? Depois veio um outro pensamento. Eu falei, não, não vai tirar daí. Ele vai ficar aí, a menos que um dia precise fazer alguma outra coisa em que seja necessário. A gente conseguiu tirar as coisas que precisava e ele ficou aí. Bom, vamos lá então. Aí, ó, tá lá pra baixo, hein? Tá lá pra baixo que faz barulho. Eu vou deixar aqui, tá? Que ele vai fazer menos barulho. É, pra não fazer tanto barulho, vocês estão andando, apreciando o carro. Vamos lá, vamos passar... Abre a porta lá de lá e vamos dar uma olhadinha lá que eu vi que tem algumas coisas ali que nos deixa curioso aqui dentro dela. Eu vejo que tem uma almofadinha aqui. Então, meu avô era baixinho. Ou melhor, ele ainda é baixinho. Aham. Tá cada vez mais baixinho, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai encolhendo. Vai. Então, ele botava essa almofada para ele conseguir alcançar. Mas olha, eu que sou altinha, olha... Você que é maior já não fica legal. Você entendeu? E ainda mais esses bancos cedem ao longo dos tempos. Ele arrumou uma maneira de, certamente, de compensar o banco que cede mais a altura dele, né? É. E uma coisa que ele mudou foi cinto. Aham. Para ficar um cinto de 3 pontos, talvez? Mais moderno? Na verdade, fica de 2 pontas, né? Não, fica de 3 pontas. Não, ficou de 3. Coloca aqui. O cinto desse carro, ele era abdominal, originalmente. Mas quando veio a regra do cinto de 3 pontas... Ele atualizou. Ele atualizou por conta de ter tomado multa. Ele tomou multa na estrada. Tá vendo que curioso? Porque quando ele passava, ninguém via que ele estava de cinto, né? Quando o cinto virou... Porque ele era só abdominal, né? Ele era só abdominal. Eu me lembro de alguma coisa a respeito dessa confusão aí. Aí ele acabou trocando e adaptando um cinto de 3 pontas. Aqui tem um adesivo. Então, meu avô é flamenguista doente. Imagine, doente. olha só, né, que o adesivo tá virado pro lado de dentro. Para ele olhar. Será que ele estava dirigindo e quer dar uma olhadinha no Flamengo para ali ele e olhar. Tal? E esse não é o único, hein? Não é o único adesivo do Flamengo. Inclusive, a chave do carro é com o emblema do Flamengo. Vamos dar uma olhada em tudo isso daí. Aqui tem algumas coisas, olha só, tem um... É tudo dele. Tá vendo, ó? A gente não mexeu. Que legal, hein? Olha só, vamos lá. A gente nem abriu isso aqui. Não. Um pentezinho, né? Pra dar um trato, o cabelinho e tal, beleza, né? Eu acredito que essa escova de dente não seja dele, né? Porque tá num estado meio não precário. É muito legal, né? E às vezes para limpar alguma coisinha, né? Um detalhinho, um cantinho que não dá para acessar e tal, né? Vamos ver, algumas curiosidades aqui que possam existir em termos de alguma notinha. E o mais legal de tudo é ver o que foi feito em alguma data bem antiga. Vamos sortear uma aqui. Vou pegar uma aqui, por exemplo. Posto. Antigamente tinha esse lance, às vezes, de abastecer e ficar uma notinha. Isso aqui, olha, por exemplo, tá vendo? Ela é de 2019. Marcelo era o mecânico que trocava o óleo dela uma vez por ano. Então, uma vez por ano, o Marcelo pegava o carro para rodar e acabava botando combustível nele. R$60 2019. Aqui tem um outro orçamento, tal. Edinaldo Soares Holmes. É o nome do meu avô. Certo. Cilindro de roda, fluido de freio, possivelmente uma revisãozinha 16/11/2018. E tem muito mais aqui. Aposto de novo, olha, 10/6/2020. Tem uma outra notinha aqui, parece ser mais velhinha um pouco. Warranty 1/10/19? Acho que é 19, talvez, né? Litro de óleo de freio. Então, do jeito que tava algumas notinhas aqui. Aqui ficaram. Aqui tem olha lá. Não, isso ele aqui fazia a fezinha deles. Não, isso aqui é Zona Azul, né? ela, placa, tal. Bônus vale até 15 minutos. Hoje é tudo digital. Não era a Mega Sena, nem a loteria dele, não. Bom, vamos deixar aqui no cantinho. Isso aqui é a perícia que foi feita para pôr a placa dela. Vamos lá na lateral, no porta-malas, tem mais identidade ali. Bom, aqui na parte traseira a gente tem algumas passagens dela, né? O Flamengo, que era o time do coração dele, tá aí. Clube Regatas. Você colocou... O tio Madonna, porque eu não quero mais ninguém perguntando se eu não vendo o carro. Ele era o
O único, o Ele primeiro foi o dono. primeiro e Primeiro único. dono e você a última dona. Justo. Totalmente justo. Aqui desse lado, eu participei. Foi o abraço lá pro primeiro evento do carro. primeiro evento, porque ele não tinha Não, essa não cultura, tinha. esse costume, né? Era o carro de uso dele, Com né? certeza. Nós fomos lá no Helvetia Trap, um evento que acontece aqui na Turma muito legal, estava presente também. E do lado de lá, tem que ter, né? Lógico, porque a gente trabalhou nela. Espero que ele fique aqui pro resto da vida. E aqui? Essa era a concessionária Volkswagen que tinha mais próximo da cidade dele. Aham, Ela Três fica em Três Corações. Corações. É. E ele mora em Cambuquira. Era muito característico colocar o emblema de plástico arrebitado na lata. Exatamente. Enfim, junto com o nome do carro. Então, isso era uma coisa muito peculiar. Placas preta, que também foi uma nova fase. Foi agora. Isso, é recente. Que você tem um fez mês. um mês. Um pouco Então, mais de um mês. Placa preta para que ela ganhe aí uma nova página na história. Aqui tem um amassado, mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Mas possivelmente dá para desconfiar que foi dado uma marcha ré, alguém bateu. Engraçado que quando a gente foi fazer o resgate dela, a primeira coisa que ele lembrou foi: filha, você sabe que tem um amassadinho no carro, né? Era o para-choque. É o para-choque e aquela falta do friso, Na lembra porta. que a gente teve que repor o friso da porta. Nós voltamos um pouco ele no trabalho que a gente fez e resolveu não mexer, não recuperar, não restaurar. Não chegou a hora de restaurar esse carro ainda. A gente discutiu esse assunto, eu falei isso para você e falei, eu não restauraria, porque ela está muito boa ainda. Quem sabe mais à frente, nós vamos falar um pouco para vocês do carro. O que é esse carro, em termos técnicos, qual o grau de conservação dele. Essa é uma outra fase desse vídeo incrível desse carro que eu quero falar para vocês. Vamos abrir o baú do tesouro. Bom, a gente vê aqui que temos algo realmente do ponto de vista não só contado, falado, sentido, vivido, como também escrito. Eu queria que você mostrasse um pouco pra gente aí o que significa cada um desses itens que estão aqui. Você então, aqui, né? Essas aqui foram as primeiras placas do carro. São as placas francesas, né, que ele foi emplacado na França. Então, essas placas são francesas. Ele usou enquanto estava lá. Depois veio para o Brasil e elas viraram enfeite. Paris, olha lá, tá vendo? Alguma coisa escrita, Paris, não sei se é que fabricava. E detalhe, em excelente estado, né? Ela tá linda, ele deixava linda. isso na estante de um quarto que era tipo o escritório dele. Nem então, parece que foi usada a placa. Ela ficou esses anos todos numa estante. Aham. E agora está passeando. Muito legal. Conhecendo os eventos. Esse era o manual original que vinha com o carro, né? Detalhe, como meu avô não falava alemão, ele pediu os manuais todos em francês. Então todos os manuais são em francês. Então tudo tem muita anotação dele. Conforme ele foi descobrindo as peças similares com os carros daqui, né, com o Fusca, com a Brasília, ele ia anotando os códigos, tanto que se você olhar, ele bota assim, quer ver, tem um lugar que ele botou, é da Brasília. Ele colocou umas alternativas, porque afinal é um Volkswagen. É um Volkswagen, né? e as peças, eventualmente, ele conseguia de carros brasileiros. Aqui não eram parece todas... que isso aqui parece que em algum momento, alguma etiqueta da carroceria, algum lugar ameaçou descolar e talvez ele pôs para cá para poder conservar a informação. Você vê que é tudo código de peça, né? 311, o nosso carro nacional o Gol é 305, né? Então não foge da linha. 311, o Fusca é 113 e assim vai, né? Então tudo conforme ele ia precisando trocar e ele conseguia encontrar o similar nos carros brasileiros, ele ia anotando. Joia. Então todos os manuais têm muita anotação dele, né? Esse é o manual mais completo. Tudo ele tinha o costume de botar o nome dele, ele sempre teve o costume de botar o nome dele. Certo. E o telefone de casa. Não, legal. Né? Então se você for olhar, todo o manual está em francês. Isso aqui, né, eu me lembro
até na minha época da GM, isso aqui é um manual técnico. Técnico. Aqui você tem aqui os tópicos e você vai aprender. E ele tem muita imagem expandida de tudo, né? Muito desenho de montagem. Aqui ele consegue fazer um trabalho, né, de desmontar e montar realmente, né, tirar, trocar peças do carro. Tem, lá, tem fotos, por exemplo, tá aparecendo alguma parte de câmbio, alguma coisa assim, né? Vamos um pouco mais além. Tem páginas branquinhas, outras nem tanto. Dá uma sorteada aqui assim pelo meio aqui, vamos ver mais imagens. Tem imagens. Que legal, não? Todos os códigos de peça, né? Para começar, percebe-se, né, que o avô lá, ele gosta de mecânica, né? Ele gosta de entender a máquina, o que está acontecendo, e gosta de pesquisas, né? Olha lá, mais uma parte aí com imagem expandida, imagens expandidas, expandido. Exatamente. Acessórios, possivelmente. Se fosse inglês dá para dar uma rabiscada, mas francês não. Aqui, automatique. Olha lá, mais uma imagem. Muita linguagem, né? Imagem nem tanto, mas tem. Ao final tem mais escritas aí. O Waze mais recente. O Waze é bom, hein? Entendeu? Conhecido como Guia do Brasil 4 rodas, né? Esse era o Waze de antigamente, que ficava lá no porta-luvas. Tem mais coisas, tem um mapa também dentro, não tem não? Tem mapa, ó. Olha lá. O Waze é completo, você acha que é só o nome da ruazinha? Não, eu me lembro disso daí que... Você aí que é mais jovem, queria viajar, tinha que fazer isso aí, ó. Pegar um mapa. Pegar um mapa. Não era dar um clique na tela do celular e... Não tinha isso não. Olha aí, ó. Mapa de Minas Gerais. Que legal, muito legal. Aqui nós temos uma alavanca de marchas muito famosa. Parece até ser em cobre. E aí, qual que é dessa? Então, ele ganhou de presente e nunca instalou no carro. Acho que ele não queria tirar a originalidade do carro e nunca instalou no carro. Aí acabou guardando, né? Como muitas coisas ele guardava. Que legal, não? Chega a arrepiar. E ali uma página de onde ela foi documentada para... Logo que chegou aqui. Certo. Né? Aí a gente precisou fazer a transferência dela para dar entrada na placa preta. Joia. Você pensa que acabou? Vamos aqui, Catarina, olhar um pouco mais. A gente pegou apenas algumas amostragens, né? Pegamos por amostragem, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, então a gente quer deixar uma coisa assim para vocês entenderem a história. Estávamos analisando agora há pouco. O senhor Edinaldo Soares Holmes, tá correto? Vulgo vovô. Vulgo vovô. Isso aqui é um remédio manipulado, pelo jeito, de 2010. 10/8/2010, um dia antes do meu aniversário. E ele guardava aqui dentro, vê se eu tô correto, as lampadinhas. Lâmpadas. Vai ficar na mão na estrada por causa de uma lâmpada? Não vai, né? Então, ele tinha as lâmpadas guardadas. E ficava no porta-luvas. Perfeito. Fácil acesso. Muito bem. E tá cheio, tá? Não é só uma não, ó. Tem umas 5, 6 lâmpadas aí. Vamos pôr aqui a proteção, para ela não ficar sambando lá dentro do potinho. Vai vendo os detalhes. Coisas do vovô. Aqui, né, um padzinho de embreagem e freio, que isso aqui gasta muito. E vamos ver que... Olha lá, vamos abrir aqui. Queria ver se encontrava um Made in Germany aqui, hein? Ele tinha muito costume de comprar sobressalente. Ele dizia que o carro ia ficar com ele para sempre. Então... Tem o loginho da Volkswagen aqui. E tem as iniciais lá, 311, que é o part number inicial desse modelo de carro, com certeza. E tá molinha ainda, ó. Quem diria, hein? Se precisar, dá pra usar. Aqui. Será que é a caixa do sapato dele? 38? Preto. Notebook preto. Não sei. Olha lá. Vamos lá, mostra aí um pouquinho. Mais coisa com o nominho dele. Esse foi um dos endereços que ele morou. E a gente tem mais sobressalentes de todos os tipos e gostos. Percou, bobina. Dá pra montar novinho, ó, novinho. Novinho. Tudo Bosch, né? Tudo alemão. Bosch. Vamos ver aqui isso aqui. Umas braçadeirinhas.
um sensorzinho, talvez alguma coisa de carburador, não sei, não entendo muito de Volkswagen. Aí tem mais potinho. Rebite. Olha lá. Aí ele guardava o Rivotril. E detalhe, ele guardava até os códigos de tudo, isso aqui é o outro lado do rebite. Muito, muito legal. Então, a gente está aprofundando um pouco para vocês poderem perceber que quanto de legal, de história que tem aí na... De cuidado, né? A lâmpada não estava aí. Deixa eu pôr essa sapatinha aqui, que ela cabe arrumadinha aqui. Joia. Beleza. Essa caixinha, ela é uma de metal. Ela tem um desenho aqui de um navio. Essa estava dentro da frente do carro, não estava? Tava. Né, percebe-se, obviamente, que é uma caixinha daquelas que antigamente não tinha caixinha de papelão, né? Usava-se metal. Eu lembro que minha avó tinha umas coisas dessas. Então, começar pela caixinha. Ela já chamou muita atenção de ser, né, de lata ali e antiga, conservada. Mas remédio não, peça, só a né? caixa, né? Só a embalagem, né? Vamos ver aqui dentro, vazia. Já usou que ele guardou. Ou ele tomou remédio e guardou aqui para poder usar depois, né? É possível também. Travinhas. Aqui tem o famoso platinado. Aqui dentro tem uma tampa de bobina com platinado também. Tampa de distribuidor, na verdade. Aqui tem uma outra caixinha bem antiguinha, dá pra ver, ó. Uma ferramentinha aqui. Várias molinhas. Né? Isso aqui é pra soltar o biquinho do pneu. Olha lá, tem válvula, ó. Válvula, é verdade. Sabe a válvula do pneu? Possivelmente aqui deve de rosquear no bico, sei lá por quê. E aqui você solta a válvula. Que ferramentinha legal, hein, meu? Muito legal, muito legal, muito legal. Aqui tem uma vela Beru. Olha a linguagem. Olha lá, Made in Germany. Ela. Vamos ver? Que legal, hein? Que legal. Uma NGK, não é só a caixinha, na verdade. Foi algum cuidado dele que ele guardou na caixinha. E guardou. A caixinha aqui tá vazia, ele só deve ter usado. A caixinha tem já uns bons anos e está perfeita. Com certeza. Vamos lá, uma pasta. Pasta sempre, né? Vamos mandar um e-mail? Não, mandar uma carta, né? Ó, uma última dona. Muito legal. Vai, vamos lá, dá uma olhada. Você vai? Essa pasta, ele fez durante a vida dele, ele fez 2 viagens à Assunção para visitar a Volkswagen de lá e comprar peça. Certo. Então ele guardava os registros da viagem. Olha aí, ó. Tudo que as peças que ele comprou, passagem, bilhete de embarque. Aqui, ó, né, a língua espanhol. Olha lá, a espanhol, hotel que deve ter ficado. Excursões. Tá bem novinho, tá tudo ainda bem conservadinho. Você vê que ele ele fazia a viagem para comprar as peças e guardava tudo, né? E isso é tudo cópia. Olha. De fotos que tem naquele manual. A suspensão dianteira do carro, o sistema de freio, manga de eixo, disco, carro a disco já naquela época, hein? As pastilhas. Isso aqui é a suspensão dianteira dela completa. Provavelmente porque ele foi lá comprar alguma peça. Preciso disso. Não quis levar talvez o manual dela. Aqui é uma foto um pouco mais reduzida, mas é a mesma coisa. Uai, terra de paz e sol. Formação turística. Vida noturna e tal. Olha aí. Viajava sozinho. Vai comprar peça de carro. Eita, que coisa, não? Vamos ver aqui. Olha lá. Diesa S.A. Assunção, Paraguai. Tá, Assunção, 9 de março de 95. Foi a última viagem que ele fez. Cabo de freio de mão, acelerador, embreagem, sempre o part number e a peça. Velocímetro e correia. Casa Ralin. Esse aqui é interessante mostrar. Olha lá. Ele tinha um amigo alemão, o Gunther. E ele vira e mexe, ele corria atrás de peça pro meu avô. Então essa é uma carta de resposta do Gunther de 2004, dizendo que eu tentei achar informações sobre a variante Type 3.
Então, assim, ele tinha um amigo na Alemanha que eventualmente corria atrás de peça para ele. E aí tá em inglês? Tá em inglês. O vô falava inglês também? O inglês dele não era tão bom quanto o francês. Olha lá, eu tentei encontrar algumas informações sobre a sua Volkswagen Variety Type 3. Falei para um amigo sobre o problema dos carburadores. Ele encontrou numa loja de reparo livros antigos. Eu fiz algumas cópias. Eu fiz algumas cópias para você. Porém, o seu amigo austríaco, né? Friend Car, amigo dos carros, né? Traduziu algumas importantes informações ou know-how, conhecimentos. Aí, ó. E assim vai. Aí, tá vendo? Uma carta para um amigo, até chegar uma carta lá do outro lado do mundo. Poxa, que época de ouro, hein? Aqui a gente tem mais uma nota, talvez? Sim, a mesma nota lá do Paraguai de novo. Por que será? No Brasil, né, ele ia para o Paraguai uma vez que era um similar, um Volkswagen nacional. Bom, às vezes fazia parte de uma viagem, uma cultura, né, sei lá, um rolê. Bom, percebe-se que a gente tem bastante coisa. Bastante história. E é uma amostragem, pessoal, porque tem mais coisa ali ainda sobre... Às vezes poderia ser seu avô entusiasta do Paraguai também, né? Sei lá, né? Gostar de ir lá. Aqui tem só uma embreagem, pra gente perceber que até uma embreagem sobressalente, um item tão, né? Tão assim comum, mas tá aqui um disco de embreagem, caso precisasse. E ele deixava escrito de que carro que era. Variant, lógico, sem sombra de dúvida. Tipo, para não ter dúvida. Bom, dessa parte histórico, acho que a gente consegue, né, dar uma resumida. Uma resumida, mas dá para entender bem o quanto é profundo uma correlação muitas vezes de um homem com um carro. Bom, você viu que até anoiteceu já, né? Anoiteceu. A gente ficou aqui fazendo um trabalho no vídeo para vocês tentarem absorver o máximo que esse carro entrega pra gente em termos de história e tudo mais. E agora, acho que a pergunta é, quais são as considerações finais que você tem para fazer desse vídeo que a gente fez? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que ajudou no resgate da Variant, né? Agradecer ao Masa, que fez o empréstimo da carretinha. Agradecer a você e a toda a sua equipe que recebeu o carro. Obrigado. Que fez esse baita trabalho, que você vai ter que falar do trabalho que foi feito nela. Quero agradecer ao Thiago e ao Rafael Pires, que me ajudaram em todo o processo da placa preta do carro. E, em breve, esse carro vai estar desfilando em vários eventos, né? Desfilando pelo Brasil, porque eu gosto de rodar. Sim. E eu não vou deixar ele mais na garagem, né? Então, os próximos passos rodar com ela bastante, né? Do jeito que ela está, né? Sem a gente restaurar. Isso vai ser uma conversa para o futuro, né? Botar ela nos eventos, deixar ela ser conhecida, né? Muita gente não conhece esse carro, não conhece as variantes alemãs, então acho que é uma oportunidade. Ela vai estar em bastante evento. Quero agradecer a Pneu Store pelos pneus Speed Max, que a gente já rodou, está gostando muito desses pneus. Foram 5 pneus, que os pneus dela estavam daquele jeito, né? 2 anos parada, pneus velhos, então não tinha condição. E queria agradecer a Wonder, que fez a conexão aqui com o Dani, que também me ajuda muito nas minhas expedições. Eu tenho todas as ferramentas do carro, são Wonder, calibrador, o arranque, tudo que eu uso nas minhas expedições é Wonder. Então, eu queria agradecer muito a Wonder por ter feito essa ligação da gente e ter permitido que isso tudo acontecesse. Dani, agora é com você, explicar tudo que foi feito no carro, mostrar o carro para o pessoal. E eu agradeço muito essa oportunidade. Imagina. Né? Essa chance de deixar o carro aqui e botar ele para rodar. E eu espero que vocês curtam muito. Agora é com o Dani. Agora o papo vai ser um pouco do que
é esse carro tecnicamente? Qual o estado dele, o que eu vejo, qual que é a minha avaliação como automóvel, quanto é conservado, alguns trabalhos que foram feitos nesse carro tão legal e tão bacana. A primeira coisa que eu queria falar é, sei que tem um pessoal dos Volkswagen AR aí, que também acompanha nosso trabalho, me perdoe se eu cometer algum erro, porque eu vou fazer primeiramente um comparativo assim, rápido, sobre o que é a Variant Brasil e essa Variant alemã, tá? Então, vamos lá. É nítido que a frente do carro e a traseira são os pontos mais determinantes de diferença entre as duas versões Brasil e Alemanha. Na Variant nacional, a gente tem um carro que teve uma versão com 4 faróis, nós temos um carro que tem uma versão com um farol quadrado, o capô dela, essa parte desse bico e essa linha arredondada com o paralama, não era bem assim, a frente dela era uma frente mais quadrada, né, mais chapada. O pisca da Variant é parecido com esse, só que ele é menor, ele pega assim a frente, a lateral e o para-choque também. Esse carro, olhando assim rapidamente, até me dá uma ideia, assim, meio da frente do Carmanguia, né, que é bicudinho, os faróis são redondos. Então a gente tem essa frente totalmente dela, né, as pessoas aí às vezes vê na rua, quem não conhece, mas é entusiasta de carro, fala, nossa, que carro que é esse, né, uma Variant, mas está tão diferente, aqueles que conhecem um pouquinho do carro e vai querer, assim, tentar entender o que ele vê pela frente. Quando a gente vê as laterais dela, as laterais, se a gente pegasse assim um corte, né, mais ou menos daqui até, sei lá, uns 40 centímetros da traseira, você também vê uma lateral que é da Variant, né? Na lateral eu me lembro que a Variant nossa brasileira tinha um quebra-vento aqui na lateral. Esse carro já conta com 2 vidros, né, com essa coluna, e esse vidro é basculante. Então, alguma coisa que mudou para compor o nosso carro. Ela também, a Variant nacional, também tem essas aletas de refrigeração. E assim como a frente, a traseira dela conta com umas lanternas, que também para mim lembra um pouco a lanterna do Carmanguia, tá? Não sei porquê, mas... Então, mas a gente percebe que daqui para trás aí muda a história. A tampa é diferente, o alojamento da placa, esse bigodinho. O emblema é igual ao da nossa. Ele tem essa letra com essas interfacezinhas para ligar as letras, a fonte, digamos assim, utilizada, né? Mas nós temos aí traseira e a frente do carro diferente. Bem como a parte interna também tem modificações, para mim até é bem diferente. Vamos lá dar uma olhada na parte de dentro dela. Estamos aqui dentro da nossa Variant alemã. Bom, uma coisa que é muito nítida é o painel por dentro, né? O painel do carro é diferente da Variant nacional. Os instrumentos, os mostradores, tem essa capelinha, né, que dá uma demarcação bem legal. E aí nós temos um relógio, aqui temos combustível, as luzinhas de alerta, velocímetro até 160 km por hora. O volante, então, né, o volante dela é um show à parte, é original e é muito diferente do nosso. Se eu não me engano, a Variant tinha a partir daqui e era meio inclinada a chave. Pessoal aí que conhece mais o Volkswagen e especialmente a Variant, que deixa um comentário aí. Cinzeiro, tampa do porta-luvas, onde aqui é a manivelinha para abrir o capô. Né? Essa alça do painel aqui, né? Ela também é uma coisa que a Brasília eu lembro que tinha, a Variant não me recordo. E essa telinha aqui no alto-falante. Agora o resto do carro, os bancos, forro de porta, forro de teto. O banco traseiro da Variant eu me lembro que ele tem aquela parte superior ali que eu imagino que ele dá uma nivelada no assoalho quando você rebate ele. Eu lembro que a Variant também tem isso daí. Então é um carro muito simples, né, pessoal? Como todo Volkswagen refrigerado a ar, são os carros mais lá do começo. Então eu queria mostrar para vocês assim rapidamente, para não aprofundar muito no assunto. Eu acho que ao pegar os takes aqui do painel do carro, já dá para notar e dá para comparar, né, com a Variant nacional. Restaurar ou não restaurar? É uma pergunta que eu quero fazer novamente. Até a gente falou de um Passat esses dias, que são coisas diferentes, né? Então, aqui no caso desse carro, quando ele chegou,
A minha vontade, na verdade, é já, esticar as mãos, as ferramentas, desmontar tudo e fazer uma louça, né? Essa que é a minha vontade sempre, naquele detalhinho, naquele frisinho, naquele brilho. Porém, às vezes quando a gente vê algum carro igual a esse, que é entregue nas nossas mãos para fazer apenas uma manutenção, uma revisão mecânica, que foi o que a gente fez, e conhecendo toda a história, a gente falou, peraí, vamos lá, será que, vamos ponderar, né? Será que esse carro precisa ser restaurado agora? Ou melhor, deve ser restaurado agora? Então eu queria explicar para vocês e mostrar um pouco para vocês do que ela é, né? A gente já conheceu a história dela, a viagem dela, a trajetória dela, quanto tempo ela rodou. Porém, é um carro que, já entrando no assunto, ele conserva muitas características originais. Esse carro, pessoal, falando de avaliação técnica, do ponto de vista restauração da Baidene Studio, ele não tem uma peça trocada, uma peça removida. Então, paralamas, capô, portas, tampa traseira, o monobloco do carro, é tudo dela. Nunca foi... teve a sorte, a cautela de nunca ter sofrido uma colisão. O que ela tem assim, um pouco mais grosseiro, se pode dizer isso daí? Ela tem um amassado nessa porta, inclusive está descascado aqui, né? Ela tem um amassado leve nessa porta, o friso acabou dando uma protegida, na verdade o friso quebrou, e nós colocamos um outro aqui, inclusive da Variante Nacional, para fazer o papel. É mais curto aqui, mais curto lá, mas a ideia era manter a originalidade. E na parte traseira dela, o para-choque traseiro também sofreu algum esbarrão em dado momento. É bem localizado aqui. Isso caracteriza muitas vezes uma marcha ré, bate em alguma coisa. Ou um carro pode estar dando uma batidinha aqui também. Porém não pegou o painel traseiro, não afetou em nada. Nada, nada, nada. Mais características de originalidade, selada. As lanternas dela estão trincadinhas, porém são lanternas Hella. A lanterna lá do motorista e a lanterna lá do passageiro, Hella também. Os vidros do carro, todos os vidros dela são Security, né? E originais de fábrica. Então, até o para-brisa desse carro, vamos conferir? Vidro lateral, tem riscos, vidros, obviamente. Até o para-brisa dela é que tem esse adesivo aqui de uma autopeça, porém aqui atrás, se a gente notar, até dá para ver aqui o loginho da Volkswagen. Né? Então assim, veja, um carro dessa idade, nem um vidro trocar. Esse farol é um Hella e aquele é um CBE. É a única peça que você vê assim trocada do conjunto óptico do carro. Dá para ver aqui, ó, tá todo cheiriceira, picadinho de pedra, aqui tá mais novinho, é um CBE também muito antigo, talvez deve ter quebrado em algum momento. E os piscas também com alguns trincadinhos aí, mas Hella, lado esquerdo e o lado direito, tudo original do carro. O para-choque dianteiro dá para ver que a curvatura dele não tem amassado, nada. Aliás, uma lata de para-choque que vou te falar. Então, você vê que é muito pura e muito original. Tá, legal, a Dani já mostrou aí da originalidade dela, o quanto ela é intacta. Ah, outra coisa, hein? A gente não conseguiu ver podre assim no carro, em caixa, essas coisas mais. Então, algo que às vezes o carro tá todo original, mas muito podre. Não é o caso dela. Ô Dani, então tá bom, mas e essa pintura aí, né, que no vídeo fica cheia, bonita, brilhante? Esse carro sofreu em dado momento, né, não conseguimos saber precisamente quando foi. Sofreu um banho de tinta à lá anos 80, alguma coisa assim. O que significa isso? Empapelar o carro com vidro, com maçaneta, com uma série de coisas aí, tiraram muito pouca coisa nela e mandaram tinta nela. A gente consegue ver que no pé das borrachas aqui tem marca de tinta, né, onde foi feito um papelamento, tá vendo? E a tinta borrou em cima da borracha. Porque é difícil tirar uns vidros desses, às vezes a pessoa não quis assumir, enfim, era mais ou menos o que se fazia quando queria dar um banhão de tinta num carro. Tá vendo? Foi pintado por cima dos vivos aqui que tem do paralama. Vamos ver mais algumas marquinhas. Dá uma olhada. Pegou tinta aqui na articulaçãozinha do quebra-vento. Aqui tem um detalhe onde pegou tinta, talvez remover essa guarnição, mas pegou tinta no forro do teto, na dobrinha ali. Foi arrematado aqui, ó. Até tem diferença de cor.
Então, assim, o banho de tinta aqui a gente fala, tá vendo? Vivo, foi, junto. Vamos achar mais? Vamos ver mais alguma coisinha? Ainda, né? Consegue-se ver as borrachinhas todas trincadas, originais. Tinta aí também. Vamos ver mais aí a avaliação da... Vamos abrir a tampa da mala aqui para dar uma olhada. Olha aqui, ó. Essa guarnição que veda a tampa do porta-malas, essa foi junto, quase que de fora a fora, né? Vamos dar mais uma olhada aqui na questão do banho. Eu sabia, eu estava procurando isso. Até o cinto acabou levando um borrifão de tinta aí. Então, banhão de tinta mesmo. Mas se você vê, a lata bem boa, bem bacana. E uma pintura, assim, ela chama atenção por causa da cor, né? Mas obviamente que a pintura não é boa, tem muitos detalhes. A gente deu uma lustrada nela para dar uma levantada na moral. E é assim que ela ficou. E o que nós fizemos nesse carro, né? Então, como a Catarina falou, o carro não funcionava já há algum tempo. A missão era a gente fazer uma revisão nela com foco na parte mecânica. Nós demos uma geral, uma olhada no motor de partida. Infelizmente tivemos que trocar os carburadores dela, porque já um carburador era alemão e um era nacional. E os carburadores já não tinham mais condições de ajustar, regular, ar falso, uma série de coisas, tivemos que trocar os carburadores dela. Não precisamos abrir motor, nada disso. Fizemos os periféricos de fora do carro, né? Trocamos óleo, trocamos filtro, a gente deu uma olhada num possível vazamentinho, a embreagem estava tudo funcionando bem, legal, bem bacana. Freio, tinha deterioração de pastilha, de lona, algumas peças da suspensão dianteira teve que ser mexido. Ela tem uma suspensão dianteira que, inclusive, algumas coisas parecem com a do Passat, os primeiros Passats. As rodas eram bastante oxidadas. Nós jateamos a roda, dentro e fora, um serviço, fizemos 2 jateamentos, por sinal, para remover a corrosão total. E optei por fazer uma pintura eletrostática nesse prata meio opaco e meio semibrilho. Pintar com tinta base poliéster, eu achei que ia ficar uma coisa meio fora do contexto. Então a gente preferiu fazer uma pintura eletrostática nesse pratinho aí, ficou bem joia. Aí coloquei um parafusinho ali, uma capinha de parafuso, uma capinha central, para escrever, como eu sempre falo, mais uma linha ali na história do carro. Colocamos 4 pneus Speedmax, fornecido pela nossa parceira Pneu Store, novinhos, medida disponível para Volkswagen Aar. Inclusive step, né? Fizemos as 5 rodas dela. Inclusive tem lá um cupom de desconto by Dene, você que precisa desses pneus fininhos, né? Esses pneus diagonal para medida Volkswagen Aar, vai lá, dá uma olhada e usufrua. O que mais? E aí eu levei para fazer um alinhamento de direção, né? Como disse, o freio ficou em ordem, ela ficou legal para andar. Aí vai eu dar uma volta nela. Um carro bem agradável de dirigir. Você nota a pureza do carro, não é chacoalhona, não é bamba, ela é legal, boa de dirigir. A pessoa conservou uma vida, um carro desse, é notável ao guiar ela. E para dar um toque final, o que nós fizemos? Lavamos ela todinha por baixo, caixas de rodas, sem as rodas, não tinha grandes pontos de sujeira, não era nada exagerado, né? E demos uma higienizada dentro dela e um lustro. Né? O carro está pintado talvez com um duco, que é um material muito antigo. Né? Então a gente conseguiu, o duco brilha muito, pessoal. A gente fez um lustro nela, um cortezinho com uma boina de espuma e ela deu uma chamada no brilho. O suficiente para deixar ela em pé, bonita, para andar, para passear e conservar o que ela tem aqui de história. Então, a mensagem não é um carro para ser restaurado agora. É um carro para ser conservado ainda como ela está, deixar essas marquinhas que ela tem aí, que são muitas histórias que tem por trás dela. Um dia, quem sabe, né, queira se fazer mais algum trabalho nela, do tanto que ela já tem, e aí sim possa se avaliar, restaurar essa pérola aqui, né? Mas aí é um preciosismo, é algo para deixar ela assim, fino do fino, porque do jeito que ela está, onde for, as pessoas vão apreciar o carro, e uma pessoa que é um pouco mais técnica vai conseguir entender, e vai olhar e vai dizer aquele comentário assim,
Nossa, que carro inteiro, né? Que carro íntegro. Essa que é a expressão que o pessoal usa quando vê um carro bom, um carro em pé, um carro muito jóia. Então, é isso que eu queria deixar na mensagem desse carro, né? Nessa finalização desse vídeo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Era mostrar um pouco do que ela tem aí de íntegro e deixar bem claro esse lance de que vai rodar assim por um bom tempo ainda. E o futuro a gente vai ver o que vamos fazer com esse carro ou não, né? Então, um vídeo que diferente, um vídeo que mexe um pouco com a gente, com a história do carro. E eu, Deni, não é porque é um carro, um Volkswagen a que não seja da praia que vocês estão vendo aqui, que a gente não vai dar uma atenção para uma pessoa querida. E também um carro que tem uma história, uma coleção, né? Talvez esse carro, se eu pudesse listar assim 5 carros na trajetória inteira minha, com conteúdo tão grande, essa seria uma delas, com certeza. Então, nossa Variant alemã e toda a história para você. O vídeo acabou, mas acho que faltou mostrar um pouquinho do motor dela, né? Exatamente igual da Variant. E aqui tem até uns sinais, né, do que a gente teve que fazer para que ela possa rodar. Bomba de combustível, os carburadores, colocamos um par de carburador. A revisão mecânica que foi feita nela não dá para ver. E um lance curioso, tá vendo essa peça aqui? Isso aqui é um defletor de calor, né? Uma espécie de um alumínio junto com uma partinha, um filminho plástico aqui atrás, parece aqueles sacos de embalar batata. E esse lado estava por dentro e o lado de dentro estava deteriorado, muito deteriorado. Então a gente virou essa peça, ao contrário, pegando esse lado que era o interno, que ainda está razoavelmente legal. As travinhas, tá aqui, ó. Essas são as travinhas para segurar essa feltragem aqui. Então a gente teve esse cuidado, essa cautela de realmente não sair trocando as peças torto e direito. E sim, deixar com que ela continue com o que é dela, que ainda está num estado razoável, sem meter o pé pelas mãos, sair trocando as coisas. É isso, pessoal. Love Miami.